Foi. Gente, boa noite. Vocês estão bem? Quem está com coriza aí? Olha só, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre... Tá também com coriza? Tá? É horrível. A gente vai trabalhar um pouquinho de interpretação de texto, né? Que a gente não tinha trabalhado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre significação de palavras e expressões. Vamos verificar como é que está o nível de vocês em interpretação textual. Tudo bem? Então vamos começar aí com a nossa primeira charge. E eu queria que você colocasse aí, ao lado desse pequeno texto, a tipologia textual. Nós temos aí uma charge, que é um texto de humor curto, em que envolve aqui dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem chamada imagética, ou seja, uma linguagem que lida com imagem. Linguagem imagética quer dizer isso, que lida com imagem. Na letra A, né? Não, bota aqui para desenhar aqui do lado desse balão aí. E nós temos uma linguagem chamada de verbal. A linguagem verbal é aquela que você tem não só verbos, mas que tenha termos escritos. Tudo que tiver escrito é chamado como texto verbal. Na prova de vocês, o mais comum é que haja linguagem verbal, um texto grande para a prova de vocês. Nesse caso aí, nós temos um texto chamado de misto. Por que misto, candidato? Misto de misturado. Nós temos as duas linguagens aí. É bom que você não confunda e saiba diferenciar. O texto imagético é a imagem e o texto verbal é o que está escrito. Não precisa ter necessariamente verbo. Tudo bem? É um texto misto. Na maioria dos casos, o texto misto, ele precisa, ao mesmo tempo, da imagem e do texto. Que se eu tirar a imagem, eu não consigo compreender o texto. Então, um auxilia o outro, ou opondo, ou completando, mostrando semelhança, esclarecendo. Dá para ler o que está escrito aí? Antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. A palavra viralizar está escrito em aspas. Não está vendo direito aí, mas está em aspas, tá? Aí perguntou-se o seguinte nessa questão. Nessa charge, as aspas foram empregadas para... Aqui não está perguntando regra gramatical. É uma questão semântica. Responde aí para o tio. Viralizar tem a ver com espalhar vírus, não é? Pode ser a B também. A B? Mas eu tô achando que eu prefiro também na B. Marquei a B. B? Nessa charge, as aspas foram empregadas. Bom, eu fiquei pensando o seguinte, viralizar é tornar-se viral. Essa palavra adquiriu um novo contexto de acordo com a frase, que é tornar viral, mas no sentido positivo da linguagem é você tornar-se famoso, divulgado. Quando perguntou, as aspas foram empregadas para quê? Qual foi a função das aspas aí? Olha, ela destacou sim a palavra viralizar. Eu vejo a letra B não como errada, mas como incompleta. Essas aspas sim destacam, foi o gabarito aí, da letra E, destacar a mudança de sentido de um termo coloquial. Ela muda o sentido. Foi por isso que colocou as aspas para dizer que não era o vírus, o viralizar da gripe, por exemplo. E mudou. Então as aspas auxiliam para sinalizar que não é um termo viralizar comumente usado, e sim tornar-se conhecido, comum. Por isso que a gente fica com a letra E. Na ausência da letra E, sim, a letra B seria possível. Ele só é incompleto. Chegamos na 2, que a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de discurso, que eu vou jogar aqui na lousa para vocês. Um texto narrativo, ele pode ser em discurso direto, vou falar assim, ó, texto narrativo. E ele pode se apropriar de 3 discursos, que é o discurso direto, indireto, direto e indireto, que é a mistura dos dois, e o que se chama indireto livre.
indireto livre. Vou colocar uma característica para cada item desse e você marca aí, porque você tem que ter uma palavra-chave para cada item desse. Um discurso, gente, não tem nada a ver com um vereador vai falar, um presidente vai falar, aquele discurso que ele fala. Não, discurso é escrita. O texto narrativo, o texto de um texto narrativo é um discurso. Aquele discurso de um texto narrativo, quando a personagem fala, quando o narrador faz o travessão para que o narrador fale, que o personagem fale, perdão, nós temos o discurso direto. Eu vou colocar assim, ó, personagem fala. Sempre que o personagem falar, discurso direto. Tudo bem? O discurso indireto é quando o quê, gente? O narrador fala. Ele até fala pelo próprio personagem. Júlio disse que estava se sentindo triste. Ele está falando no lugar da personagem, é um discurso indireto. O que é o indireto, o direto e indireto? Mistura dos dois. Daí o narrador fica falando o nome da pessoa, no caso. O nome de um personagem. Ou então, na verdade, o narrador diz, olha, Júlio chegou atrasado da escola e disse, : me caguei. Ou seja, o narrador falou e ele deixou que o personagem também falasse. É a mistura dos dois discursos. Tudo bem? E o que seria esse indireto livre? O indireto livre, eu vou colocar assim, ó, vou abrir aspas e colocar assim, ó, confusão na identificação de quem fala. Pronto. Quando você está lendo, não sei se você se deparou já com um tipo de leitura dessa, mas quando você está lendo um diálogo extenso, ou não, até mesmo um discurso indireto, e você se perde em quem falou o quê. Já aconteceu isso com vocês? Você está lendo um monte de fala e diz, opa, quem foi que disse essa fala aqui? A escrita do texto deixa confuso quem falou aquela frase. É um discurso indireto livre, porque muitas vezes eu disse, eita, será que se foi Capitu, se foi Bentinho que falou essa fala? O discurso indireto livre são falas em que não se consegue identificar o seu locutor, quem foi que produziu aquele tipo de texto. Podem ficar calmos, esse tipo de discurso mais profundo só cai para quem vai fazer letras. Mas você, como concurseiro geral, vocês também são gerais, você tendo uma noção sobre esses três discursos já é de bom tamanho. Vamos dar uma olhada nesse trechinho aí desse texto, olha. O pataca bateu no ombro da rapariga. Quem é esse? Que tipo de discurso é esse? Indireto, que é o narrador. Entrou com o travessão e disse, como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele rindo, disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. Que tipo de discurso é esse? Indireto, é o narrador falando, né? Ele fala... Como vais, Florinda, é direto. Aí para. Aí, ó, o ela retoma para o narrador. Ela olhou para ele, rindo, disse que ia bem. Você nota que aí é o narrador falando pela personagem. Ele não deixou que o personagem falasse. Ainda continua no indireto. Rola. Rola-se, filha. Eu não entendi isso aqui. Rapariga, aí bota rola aí, filho. Não dá, né? O pataca bateu no ombro da rapariga. Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele e disse, vou bem. E perguntou, como é que passa? Rola-se, filha. Eu não entendi. É que ele tá indo, né? É porque o texto é português, né, gente? Aí... Tu, que fim levaste? Há um par de 15 dias que não te vejo. É mesmo. Desde que eu estou com o seu Bento, não tenho saído quase. Lembrando que você, se o texto é português, não pode se adequar ao nome rapariga, que aqui no Ceará não, né? No Brasil se tem. Que rapariga é esse nome de meretriz, prostituta, né? Lá em Portugal não, é o feminino de rapaz, é a moça. Oi, rapariga. Tudo bem, rapariga?
Aqui se leva uma mãozada, um tiro, né? Mas lá é super comum. No fragmento de Aloysio Azevedo, observa-se os discursos. Aí não está perguntando o que se predomina. Porque a predominância aí é o que eu não saberia, não. Tem muito direto e indireto. Não, só no segundo tem. Indireto e direto. Não, olha, depois de rola, você vai até o final com direto. Mas são diretos. Não importa quem fala. Não, eu acho que são pessoas diferentes, não, ó. Rola-se, filha. Tu que fim levaste? Há um par de 15 dias não te vejo. É mesmo. Aí voltou. Só que não volta pro narrador. É tudo personagem. E não pode caracterizar de sendo 3 falas, não. E sim, pode ser 3 falas, mas ainda continua sendo direto. É isso que eu quero te dizer. Não, para ser indireto, teria que voltar pro narrador. Tem que ver também a extensão, né, Vitor? Porque às vezes tem um bem grande ou bem pequeno. Eu acho que a predominância aí seria direto. Tem mais discurso direto do que indireto aí. Mas não está perguntando isso, não. Olha que pergunta besta. No fragmento de Aloysio Azevedo, observa-se os discursos. Olha, para você ver que a gente não dá crédito à banca que fez isso aqui. Olha um erro de gramática aí, ó. No fragmento de Aloysio Azevedo, observam-se os discursos. Porque o se aí é partícula passivadora, né? Acho que ele quis dizer que poderia ser o discurso, né? Qual é que vocês marcariam aí? C. Vocês saberiam antes de eu explicar isso aqui? Eu tinha falado sobre isso já, né? Terceira. Sempre dizem para eu lançar um livro. Então, legal. Qual foi a ideia que se fez aí? Qual foi a ideia que se pensou? Que ele tinha publicado um livro. E quando será o lançamento? Agora. O elemento da mensagem comunicativa da tirinha decorre do emprego de elementos. Nós temos uma palavra tão bonita na letra A, né? Gente, no primeiro quadrinho, escuta. No primeiro quadrinho ele está dizendo, sempre dizem para eu lançar um livro. No primeiro quadrinho, o significado da palavra lançar está no sentido de publicar. Pronto, obrigado. De publicar, de vender. Mas no último é quebrada essa expectativa porque ele joga. Se eu não tivesse a linguagem imagética, eu não entenderia a tirinha, concorda? Elas duas aí precisam uma da outra. Perguntou-se, o entendimento da mensagem comunicativa, que é o humor, só se é possível com a união de texto verbal e não verbal. O que está na letra A. Multissemiótico. Que porra é multissemiótico, gente? Semiótica são os diversos tipos de linguagem. E multi quer dizer vários. Mas você daria para eliminar. Olha a letra B. Verbais, pois é possível interpretar o sentido apenas com o texto escrito? Óbvio que não. Não verbais, de modo que as imagens contam toda a história? Não. Verbo visuais, que independem... Não independem eles dependem um de outro. Você até poderia não saber o que é multissemióticos, mas você poderia dizer multi, vários, muitos. Aí você poderia dizer dos muitos tipos de linguagem. O gabarito é A. O sentido é semiótico, sentido, diversos tipos de linguagem. A. Semântica. Vamos para a próxima. Tem material, gente, aí sobrando? Ó, tem um aqui. Passa aqui para ela, ó. Gente, dá uma olhadinha aí nessa imagem. Cantora fica constrangida diante da plateia. Não lê o resto não. Para. Eu sei que é um texto curto. Cantora fica constrangida diante da plateia porque perdeu o seu agudo. Aí lá embaixo tem Dicionário Aurélio. Não dá para ler, mas é um dicionário ali, você compreende a mensagem. Não compreende?
Eu não vou interpretar para você agora, me dá a resposta dela. O humor desse cartaz decorre, tem a letra D lá do outro lado, viu? Letra D e E. Caiu a ficha, né? Aqui você tem que conhecer gramática. Pontuação não, de acento. Não, porque tem esse, não era se fosse para seguir a mesma palavra, não tem que ter uma vírgula, não. Mas porque perdeu o acento de Com plateia. plateia. Gente, a gente viu agora em acentuação. A gente estudou acentuação? Nós vimos que os ditongos abertos, quando paroxítonos, perdem acento, não é? O que foi que aconteceu com a palavra ideia? Ideia não perdeu acento? Como é que eu separo ideia? Ideia. A gente sabe que quando o ditongo ele é paroxítono, perdeu acento, sim? Igualmente a estreia. Estreia, ditongo aberto. Qual era o acento que tinha na palavra estreia? Agudo. Aí diz, olha, cantora fica constrangida diante da plateia. Perdeu o agudo. O agudo da palavra estreia se perdeu. Ela perdeu o agudo que ela era cantora. Existe um duplo sentido aí na palavra agudo. Cara, essa propaganda deveria receber um prêmio. Porque ela é incrível. O gabarito é o que, gente? Claro que é letra E. No duplo sentido da palavra agudo. C. Referência à mudança. Não, o humor não é por isso. Não só, pelo menos. Tem mais material aí, gente, sobrando? Gente, referência à mudança ocorrida no acordo ortográfico. Sim, mas é em parte do humor. O humor só é completo quando você associa o agudo da cantora com a falta do agudo gramatical. A união dos dois é que provoca o humor. É por isso que muita gente não entendeu que leu, não estou dizendo daqui não. Muita gente que leu e não entendeu. Aqui também? Onde é que tu botaria o ponto? Esse ponto é para se tirar esse ponto. Depois de diante a plateia perdeu a rua. Mas o ponto é necessário justamente para a construção do sentido da plateia. Perdeu o agudo. A gente faz uma pausa aí, né? Eu acertei, mas não entendi. Vou novamente explicar. Vai lá. Veja só. Cantora fica constrangida diante da plateia. Imagina uma cantora que está cantando sua ópera. Ela está lá, perdeu o agudo. A palavra estreia perdeu o sinal agudo. Aí ficou em duplo sentido. Quem foi que perdeu o agudo? O constrangimento foi pelo quê? Porque se escreveram estreia com acento, que não tem mais, ou se ela perdeu o agudo da voz. A palavra agudo é o agudo do acento ou o agudo da voz dela. Ou seja, você só consegue entender o humor se você souber gramática, saber que estreia perdeu um sinal que era agudo. No texto da plateia, mas também. É da mesma regra, entendeu? É a mesma regra. Exatamente. Eu não entendi. Lê o texto. É. Vocês deviam ter me avisado antes, gente. É plateia. É a mesma coisa. Dá no mesmo, mas é outra. Agora caiu a ficha aqui. Eu tinha escrito estreia, gente. Desculpe. É plateia. É a mesma coisa de estreia. Vai lá. Vamos virar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o assunto da nossa aula de hoje, que é significação das palavras. E a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão de sinônimos. Os sinônimos, toda prova de concurso tem sinônimo. O conceito de sinonímia é muito básico. O que é um sinônimo, gente? É uma palavra que tem seu significado aproximado a outro.
Isso que ninguém tem problema de entender, certo? Por exemplo, alegria, felicidade, alfabeto, abecedário, porém, não obstante. Vocês estão lembrados dos conectores? Não, porque a gente ainda não viu, a gente ainda vai ver. Mas vocês já assistiram, né? Porque e na medida em que. Sinônimo é uma palavra que pode ser substituída por outro dentro de um processo de coesão. Por exemplo, na prova de vocês, não vai cobrar, por exemplo, a palavra alegria, pedindo para perguntar se pode ser trocado por felicidade. Você está louco? Não vai pedir um trem desse, vai pedir níveis de sinônimos diferentes. Por exemplo, se eu dissesse para você a palavra liberdade e a palavra emancipação. Emancipação. Muitas pessoas podem não fazer a ideia sinonímica porque essas palavras não fazem parte do mesmo nível, vamos dizer, linguístico das pessoas. Liberdade é uma palavra mais simples, mais usual no seu dia a dia. Emancipação não, é uma palavra um pouco mais, vamos lá, culta. Todo mundo aqui sabe o que quer dizer emancipação? Se eu dissesse para uma criança de 6 anos que o que é liberdade, ela entende de 5, 6 anos? Sim ou não? 5 anos? Eu acho que sim, liberdade. Agora, se eu dissesse para ela emancipação, pode ser que ela não compreenda porque ela ainda não tem um contexto linguístico formado, ela não entrou em contato com essas linguagens ainda. Tudo bem? Isso acontece conosco. Isso acontece conosco também dentro de algumas provas. Como eu estava corrigindo uma prova ontem e tinha a palavra humor, era um texto que dizia que uma pessoa foi reprovado no TAF, era no TAF. Ele foi reprovado no TAF porque foi considerado um rapaz xistoso. Eu disse que porra é xistoso. Você sabe o que é xistoso? A gente pensa, nossa, era uma doença, ele foi não lembra? Xiste, né? Um caroço, da HPV, algum tipo isso. Eu fiquei pensando nisso. Sabe o que é xistoso? Vem de xiste. Expliquei já. Não tem quando o dicionário, quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário, ele bota outra do mesmo jeito que ninguém entende, né? Xiste é humor. Ele era brincalhão, palhaço. E ele foi reprovado porque ele estava fazendo graça. Também, meu filho, no TAF. Tu passou por uma prova e vai fazer graça no TAF? Aí eu cliquei na matéria para saber qual era a graça que ele tinha feito. Sabe qual era a graça que ele tinha feito? Ele fez a barra, fez 11 barras, levantou e ficou fazendo pirueta em cima da barra. Isso foi um sonho? Que sonho, menina! Acho que foi em Minas Gerais, eu não sei onde. Eu vou mandar essa matéria. Ele fez 11 barras, eu não consigo fazer uma. Aliás, eu faço só uma, vocês fazem também, não faz? Mais de uma, né? Aí chegou lá e ficou fazendo pirueta. Ele é um rapaz o quê? Xistoso. Gente, se eu não conhecer o sinônimo das palavras, eu me dou mal na hora de interpretar a questão de sinônimo. Por isso que a gente tem níveis de linguagem. Eu coloquei aí uma palavra no material de vocês, que é a palavra, por exemplo, aí, ó. Pobre. Vocês estão vendo aí? Indigente e desvalido. Pobre é uma palavra que todo mundo consegue dominar, não é, gente? Pobre, todo mundo que sabe quer dizer pobre. Vida de concurseiro. Eu tô aqui, ó, embaixo. Pobre pode ser trocado por indigente. Você pode pensar o seguinte: indigente é um pobre, só que mais excessivo. Elas são sinônimas sim, gente, só que elas têm um nível de intensidade maior. Você pode ser pobre e não ser indigente, mas todo indigente não é pobre? Mas indigente é quem encontrado morto, sem documento, ninguém encontra. Indigente é quem está em nível de não ser considerado pessoa, de não ser considerado gente. Uma pessoa que vive na rua pode ser sem identificação, mas nem isso.
é uma pessoa que está no nível muito abaixo de ser considerada digna como uma pessoa, tá? Ou seja, é o excesso da pobreza, tá bom? E, oi? São sinônimos, só que eu disse que tem uma intensificação. Eu sou pobre, mas não sou indigente. Mas existe, por exemplo, uma pessoa que está sem documentos, sem nada, vivendo da caridade pública na rua. Aquela pessoa é indigente. Ela não tem RG, ela está no nível de pobreza extrema. Pobre e desvalido podem ser trocados um pela outra? Desvalido é um nível mais culto da linguagem que nem todo mundo domina. Portanto, o problema da sinonímia dentro de uma prova não é você saber o que é um sinônimo, mas em conhecer palavras na hora de você trocar uma pela outra. Sem valor. Falta de valia. Sim, ele não tem dinheiro. Embora é um conector concessivo que pode ser trocado por mesmo que pode ser trocado em que pese. Me diga se você já ouviu falar nessa expressão em que pese. Em que pese. É a mesma coisa que embora. Tipo, embora eu falasse alto, ninguém me escutava. Em que pese falasse alto. Ou seja, se a banca pedisse para trocar embora por em que pese, por você não conhecer esse vocábulo, você diria que não poderia fazer essa relação de sinonímia. O problema da sinonímia são os níveis de linguagem. Eu desafio vocês a fazer essas 4 questões aí. Dá um sorriso. Gente, primeira questão, colocado verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Óbvio que isso aí tá certo, né, gente? Doença e enfermidade, pelo amor de Cristo, né? Eu coloco... É porque foi para auxiliar de serviço, Ceará. mas eu coloquei essa aí para você ficar feliz, porque essa 2 você errou. Sabe por quê? Porque vocês lidam com um código penal e lá tem crime doloso. O que é um crime doloso? Tá vendo? Vocês colocaram errado aí, não foi? Tá certa. Uma pessoa ardilosa... Deixa eu explicar, eu explico. Vamos dar. Não fosse o caso, seria impossível acusar Fredegunda de seu ardiloso... Ardiloso o que, gente? Truque. Eu vou te dar um contexto para esse texto aqui que eu tive que ler para justificar. Falava de Fredegunda, que era uma mulher que roubou o marido da patroa e casou com ele, inventando mentiras sobre ela. Lembrando que a patroa era a rainha e ele era o rei. Aí ela, passou a régua e conquistou o rei, casou com ele e teve filho. Ardiloso truque. Quando a gente diz essa pessoa é ardilosa, a gente tem a mania de pensar que ardiloso não está errado, mas não é só isso. Que é uma pessoa que gosta de planos infalíveis, aquela pessoa que é venenosa, cobra, não é? Mas ardiloso tem a sua raiz que causa ardor. Que causa o que, gente? Dor, sofrimento. Se foi um crime ardiloso, que esse que fez, ela causou dor. Doloso, na sua raiz de significação, é que causa dolo, que causa dor. Dolo tem a ver com dor no latim. Ou seja, se ardiloso é algo que causa dor, pode facilmente ser trocado por doloso, que você ficou restrito ao campo criminal, que é aquele crime que é intencional. É também no Código Civil, mas no sentido mais lato etimológico, é que causa dor. Por isso que a questão foi considerada certa pela CESP. Errou! Não? Quem foi que acertou esse trem aí? Foi, parabéns. Acho que tu ensinou aí. E se é tão ardiloso, então é ardiloso. Muito bem, Paloma. Mostro já você para as câmeras. Olha, foi você que falou da rima, não foi? Não vá trocar uma palavra pela outra por conta de rima não, viu?
Muita gente troca e diz, olha, ficou estranho. Não faz isso. Lembra do xistoso? Xistoso, o som dela não me sugere coisa engraçada, não. Não é uma coisa que é xistoso. Eita, tá cheio de HPV. Eu lembrei de HPV, de cabo de verruga. Tem nada a ver, é uma pessoa engraçada. Eu não sou uma pessoa xistosa, sou? Aí, ó. Cheio de xiste. Tem também xiste, que é assim, né? Não, mas isso não é xiste não, é tique nervoso. Você já viu um tom de um tique nervoso que é de uma pessoa... É? Tá aqui, ó. Tá aqui. Oi, Wanderson. Gente, tem um tique nervoso que é você chamar palavrão. Vagabunda. Vocês nunca viram aquele filme Toque, não? Só vagabunda. Gente, assista, tem na Netflix. Se você não tiver, Toque. Ele é uma pessoa muito xistosa, porque você quer xingar. Mas diga, xistoso é humor. Gente, a palavra, vai lá. Esse impedimento, posso trocar por interdição? Evidentemente, o missionário até então não estava familiarizado com esse impedimento ao casamento. Você está certo ou errada? Está errada. Olha meu riso maléfico, está errada. Você vai concordar comigo quando eu te explicar. Olha só, vamos ao contexto. Posso? Não estava familiarizado com esse impedimento ao casamento. Impedir um casamento, eu só posso impedir quando o casamento não se realizou. Interdição precisa ter acontecido para ser interrompido. Imagina um restaurante em que eu vou dizer, olha, esse restaurante vai ser impedido. Ele ainda não aconteceu, ele ainda não inaugurou. Esse restaurante vai ser interditado. O que é que acontece? Ele já tem funcionamento e foi parado. Consegue entender a diferença? É sutil, mas existem diferenças entre elas. Novamente, vá lá. Não estava familiarizado com esse impedimento ao casamento. Impedir um casamento é impedir de acontecer, de realizar. Eu só posso interditar algo que já aconteceu. Então, vai lá, você está casado e descobre... Você casou semana passada. Você é casada? Não? Deus te conserve. Você é casada, só que descobriu que o seu marido já é casado com outra. Bigamia, não é crime? No Código Penal? É crime. Ou seja, vai ser impedido ou vai ser interditado? Por que é interditado? Já está casada. Paco é casado? É Paco? Não? Noivo? Ah, porque tá bom demais. Chama isso de mancebo, né? Não, amiga. Não, tem um outro nome. Não, concubina é rapariga. É caso. Hã? Amaziado é? Nordestino é amancebado mesmo, né? Concubina não, concubina é a outra. Antonímia. O quê? Concubina tem. Não sei, amancebado. Se tiver num dicionário informal, eu acho que o Volpe não resiste, não. Mancebo é homem. Amancebar é juntar-se a um homem. Então, amancebado está com um mancebo, que é um homem. É homem. É um homem, um jovem mancebo. Eu sei que mancebo é homem. Amancebado é juntar-se a um homem. Aí, se for um casal de lésbico, não tem que ser amancebado. Não tem homem lá? Assim, biologicamente, não. Gente, pelo amor de Deus, o YouTube vai dar strike em mim aqui. Eu não vou poder continuar. Deixa eu voltar pra cá. Antonímia. O que é antônimo, gente? O conceito. Pelo amor de Deus, A4 mais.
Qual é a única que não pode ser substituída por mais? Pelo amor de Deus. Portanto, que é uma conjunção conclusiva. 2 a 2, sai 0. Foi portanto. Sim. 2. Antonímia. E essa Entretanto, é uma conjunção adversativa. É uma conjunção que dá a ideia de oposição. É por isso que você tem que decorar os conectores. Eu vou passar... Não. Entretanto, é oposição. Olha, estudei bastante para a prova. Entretanto, não passei. Liga ideias opostas. Isso aqui não faz sentido tanto assim de forma isolada. Você tem que pegar a tabela dos conectores e saber os seus sinônimos. Eu monto essa tabela para vocês e mando na nossa aula de conjunção. Agora sim, filho, tem que decorar. Olha, eu já tentei de tudo. Eu vou só pela semântica. Não rola, você tem que decorar. É que nem tabuada. Ainda bem que eu decorei tabuada. Isso me ajudou bastante. Não obstante, cai demais, em que pese, na medida em que... Voltando para cá. O antônimo não é simplesmente um diferente. Por exemplo, qual é o antônimo de cadeira? Você olha para mim e diz, mesa. Não. O antônimo de cadeira é não cadeira. Ou seja, não existe. Porque a única coisa capaz de negar uma cadeira é o não dela. Vamos lá. Alto, baixo, quente, concursado. Não concursado, né? Ou seja, gente, eu tenho aqui lascado, não concursado. Viu? Então é isso. O antônimo é só para adjetivo. Não, substantivos também. Tipo homem e mulher. Homem e mulher, sim. Eu acho que o antônimo de homem é mulher, viu? Eu acho. Eu vou dizer assim de boca assim, mas acredito que seja. Eu acho que sei, gato, gata, né? Então homem e mulher, né? Boi, vaca, sim. Agora o que é que eu quero dizer para você? Que para ser antônimo, um tem que excluir o outro. Se tá quente, não tá o quê? Frio. Beleza? Por exemplo, se eu perguntasse para você o antônimo de anel. Aí, pulseira? Não, anel. Dedo. E pobre. Rico. Tu tá lendo aí, né? Tá aí, bonita. Vai lá, 5. Diz o seguinte. Um dia, o médico determinará que meu cérebro, em um processo inexorável, é som de Z aí, né? Parou de funcionar. O que quer dizer a palavra inexorável? Se você não souber esse nível... Eu estou na 5ª. É que acaba, né? E inexorável é uma coisa implacável, que ninguém consegue derrubar, aplacar. Uma pessoa pode ser invencível também. Inexorável. Você diria que era qual o significado aí? Antônimo. Olha, C não é porque é sinônimo. Perdurável é uma coisa que perdura. Eu acho que é diferente. Eu acho que não é antônimo, não. Eu acho que é somente diferente. Armou-se. Diferente. Pronto, ó. Inflexível, implacável. As outras são todas sinônimas. Então eu iria de eliminação. Mas eu acho que aí não é antônimo, não. Inexorável. Tem KS não, é inexo. É uma coisa implacável. Deus é inexorável. Nada consegue derrubá-lo, né? Ele é único. B de bola. 6. Em vez disso, é sinônimo de no lugar disso? Acho que sim, né? No lugar disso, é. Em vez que não existe, gente. Existe em vez de. Em vez que não. Igual a isso, pelo amor de Deus, né? Só um está certa, letra A. Vira lá. Vamos para a questão da homonímia. Isso aqui não tem muito grilo não, tá, gente? Não tem tanto problema aqui não. O que é que a gente vai brincar um pouco nas homonímias? Homo quer dizer igual. Homo quer dizer igual.
Nímia quer dizer o quê? Nome. Nomes iguais. Existem diversos tipos de homônima, gente, que, assim, falando sério, isso não cai em prova essa classificação, não. Eu estou trabalhando para passar o conteúdo para vocês. Mas dizer que cai homonímia, homonimógrafa, homófona, não. Mas eu vou passar esse conceito aqui como descarrego de consciência. Então, se homonímia é igual, eu posso ter a homônima, homógrafa. Homógrafa quer dizer o quê? Igual aonde? Na grafia. E diferente na pronúncia. Eu posso dizer lê pra mim isso aqui, vai. O almoço, lê isso aqui. A escrita não é igual? Só que o som delas é o quê? Totalmente diferente. Vai lá. Vai ler. O posto. Eu posto. Tipo, eu posto fotos no Instagram. O posto de gasolina está fechado. Homônima homógrafa é aquela que a grafia é igual, só que o som é o que, gente? Diferente. Já na homônima homófona é a grafia diferente, só com o som o que? Igual. Elas são iguais no som. É o clássico sessão. Sessão, aí eu tenho o que? Sessão e eu tenho o que? Sessão. Lê pra mim essa primeira. Lê. Lê. O som delas é igual, a escrita é diferente, inclusive o significado. Sessão, quando eu tenho uma reunião de S's, quer dizer o quê? Reunião. Oi? É? Vai, pronuncia, Paloma, vai. Sessão e sessão. E essa aqui? Sessão. Sessão da tarde. Sessão. É idêntico, viu? Homônima, homófona. Até mesmo em acento, tipo polícia e policia. Não, mas aí muda, viu? Muda. É polícia e policia, você mudou a posição da sílaba tônica. Você, polícia, paroxítono, você deixou o oxítono. Policia. A mesma coisa que fotógrafo e fotografo. Babá, baba. Cágado, cagado. E aí, professor, aí no caso, quando um perde o acento, aí já não são mais homógrafos? Não são. A não ser que... Porque tio não é acento, né? Agora, se for um acento, vai mudar o som delas. Reunião, departamento e ceder. Acaba, tá bom aí, ó. Rintintim, ó. Vamos para as perfeitas. O que é uma homônima perfeita? Hein, gente? A homônima perfeita é aquela que... Grafia e som igual. Tem que tomar cuidado para não confundir uma homônima perfeita com uma palavra polissêmica. A homônima perfeita é grafia e som igual, só que elas não guardam nenhum significado aproximado. Por exemplo, na palavra manga, eu posso ter manga da blusa, manga fruta, manga do verbo mangar. Ele manga de mim. Qual é a relação da manga blusa com a manga fruta? Nenhuma. Ela é homônima. Apesar de a grafia e o som ser idênticos, o significado delas é totalmente diferente. O banco, instituição financeira, exatamente. Já a polissêmica, ela guarda alguma relação entre si. Se eu dissesse chave, a chave pode ser a chave do banco, chave Pix, correto? Chave de casa, chave de fenda. Se você pensar em chave Pix, chave da luz, apesar de serem chaves distintas, elas possuem um significado aproximado, que são elementos que te dão acesso a algo. A chave Pix é a chave da alegria, né, gente? É meu telefone, a minha chave Pix. Então eu digo que chave Pix é uma palavra polissêmica. Desculpe, mas eu vou ter que assoar. Pronto.
Chave Pix. Chave. Então é isso. Polissêmica é isso. Deixa eu te fazer um undo para a gente tirar e passar para o próximo tópico. Se eu dissesse a palavra cravo, eu vou já mascar um aqui. Tem cravo, especiaria, que a gente bota em cima do beijinho ou come quando tá com dor de garganta. Pra que isso nessas motos, né? É proibido, devia ser preso essa peste. Cravo, especiaria e cravo da testa. Existe relação entre elas? Ah, eu comi um beijinho com um cravo, aí nasceu um espinho. Não tem relação, gente. Não vem dizer. Cravo, espinha, cravo, especiaria. São polissêmicas ou homônimas? São homônimas porque não guardam nenhuma relação entre si. Polissêmica. O visual dos dois parece. É, a pontinha do cravo parece a pontinha do cravo. Não, mas por mais que a imagem se pareça, elas não guardam relação entre si, de significado. É a mesma coisa. Hã? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Você fala que não guarda. Não é nada. Muitas vezes é o acento chamado de diferencial, mas acento diferencial só são 5. Secretária e secretaria? Não. É só um acento para diferenciar que se chama. Não tem nenhum nome específico para isso não, Qual viu? é a diferença, então, de homônimos perfeitos e polissêmicos? Polissêmica é uma palavra que é escrita e som igual, em que guarda um significado aproximado. Eu vou te dar mais 2 aqui. Pensa comigo. Posto de gasolina, posto de saúde. Eu digo que elas duas são polissêmicas porque são 2 instituições, são 2 prédios que prestam algum tipo de serviço. Só que o serviço delas não é o mesmo. Tá aí a diferença. Mas elas possuem alguma ligação entre si? Posto de gasolina, posto de saúde, posto do INSS. Mas essas definições, elas são mutuamente excludentes? Qual? Do posto? Não, é homônimos perfeitos. Sim, são excludentes. Elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, banco de você sentar o bumbum e banco instituição financeira. Ah, é porque eu guardo meu dinheiro no bolso. Não. Ah, é porque o banco guarda o dinheiro seu. Não. Eles extorquem, né? É isso. Eles são homônimas porque não existe relação direta entre um e outra. Não dá pra ser as duas coisas. Não. Bolsa. Bolsa de valores é a bolsa da gente, assim, que é pra guardar algo, assegurar algo. Mas a bolsa de valores tem a ver com a bolsa de guardar? Não pode mudar de quê? Ah, gente, eu tenho um parco conhecimento de bolsa de valores, mas a bolsa de valores não são os indicativos de investimento. Deve ter alguma coisa em relação, né? É complicado porque envolve. Qual é a sua investidora? Qual é a sua investidora? E de minha cabeça, eu tenho que saber como É, na cabeça do avaliador. do avaliador. Já pensou se ele cria um texto? Já pensou se ele cria um texto seguinte? José, aí vai lá, o início do banco. Aí vai lá, conta a história de que o banco era de uma instituição, de uma comunidade de 1800 e lá vai fumaça, de um rapaz que organizou uma comunidade, começou a guardar o dinheiro no banco da cozinha dele, e depois ele começou a pegar das pessoas o dinheiro para guardar no banco da cozinha dele, e depois fez um banco. Pelo amor de Deus. Aí eu estou criando falsamente uma relação entre banco de sentar o bumbum com banco de instituição financeira. Você tem que tomar cuidado para não voar também. É difícil, não é fácil, viu? Você saber essa relação. E outra que cravo também vem de gravado. Oi? Cravo também vem de gravado. Tu ainda tá no grave, né? O cravo aqui? Ah, é do verbo cravar, é verdade. Eu cravo. Que também não tem nada a ver, né? Cravo espinha com o verbo cravar, Eita, é polissemia, né? polissemia. Quando pega, cai, tem que aprofundar aí. Isso. Gente, continuando, faz aí essa questão aí da 8. Diz o seguinte, olha,
Leia as frases abaixo, atentando ao vocábulo que se repete em todas elas. Vou ler com vocês. Tem a 7 também de Zika. Volto já para 7. Eu já comecei, vamos lá para 8. Eu volto para 7 em seguida. Desculpe-me pelo bolo que te dei ontem. O que é esse bolo? O bolo do seu aniversário estava delicioso. Que bolo é esse? Tem um bolo de papéis velhos. Você diria que isso aí é o quê? Minha gente, me diz qual é a relação do bolo de deixar esperando com o bolo de aniversário. Eu acho que não tem nada a ver. É filosofar demais. Você, olha, o bolo que eu te dei de ficar esperando com o bolo de aniversário, eu acho que não tem não. É tanto que a banca chamou de homonímia. Não existe relação uma coisa com a outra, não. Agora, sem o contexto, Não, um sentido, uma palavra em contextos diferentes que guardam um sentido aproximado. Tipo da chave Pix com a chave de fenda, que são elementos que te dão acesso a ter alguma coisa. ei, Vitor, agora sem. Existe peronímia? Aonde? Existe essa letra B mesmo? Existe. Eu vou falar sobre ela. Falo Ei, sobre ela. Sem o contexto, essa 1 aí dava pra verificar ela, porque, por exemplo, tivesse um contexto, o cara deu um bolo lá no leão, só que o bolo tava ruim, aí vai ser desculpa pelo bolo que se deu. Não, bicha. Sabe o que é que me lembrou, Ititim? Dos alunos forçando um recurso para a banca. Olha, isso aqui é o bolo do aniversário que jogou na cara. Não. Se fosse nesse contexto, sim. Mas não tem. O contexto é esse, filho. Nem vem. Vamos voltar para 7. Eu também acho. Eu vejo um pouquinho do 2 com 3. Um bolo, um ajuntamento de ingredientes, um ajuntamento de papéis. Agora, do bolo de fora, não. Não força. Gente, voltando lá, ó. Zika com C é a gíria brasileira que significa agouro. Você sabia? Tô com a Zika, Ziquezira. E tem o Zika vírus com K, que é o vírus. Agora fala comigo, ó. Zika com K, Zika com C. Muda o som? Muda a escrita. E aí, como é que eu chamo isso? Homófona, né? Homófona, que é o som igual. Mas não tá perguntando. Tá perguntando isso. Qual é o gabarito aí? Letra C. Homófona. O som delas é igual e a escrita é diferente. Paronímia. O que é uma palavra parônima? Nesse caso, as paronímias, elas se assemelham nas palavras que possuem significado aproximado. Gente, oi, atenção, voltando aqui. Na paronímia, eu tenho uma palavra que é parecida. A oitava foi o quê, gente? Letra A. Homonímia. E a 7ª C? 7ª C. Homônima, homófona. É peronímia não, paronímia, né? Paronímia tem a ver com parecido. Paro, de paronímia, parecido. Ok? A paronímia, a diferença se estabelece na diferença de uma letra, geralmente é de uma letra para outra. Por exemplo, infligir e infringir. Você usa amplamente essa palavra aqui, não usa? Infringir, você associa a infração. É um cometimento de um delito, correto? Infração. Vai lá, eu recebi uma multa porque infringi a velocidade. Infligir, sem o segundo N e com o L, nós temos a aplicação dessa multa. Por exemplo, o guardinha de trânsito infligiu uma multa no meu carro.
Inflir é aplicar. Essas palavras aqui, elas não são idênticas na escrita. Desobedecer. Aplicar, desobedecer. Essas palavras não são idênticas na escrita, não são idênticas no som. Elas só são o quê, gente? Parecidas. O som se aproxima uma coisa da outra. Quer ver outra? Despercebido, despercebido e desapercebido. Desapercebido e despercebido se parecem muito o som uma com a outra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Despercebido é passar sem ser visto, não é? E desapercebido quer dizer sem munição. A sua arma está desapercebida de balas. Ou então cheguei em casa e minha geladeira estava desapercebida de alimentos. Só tem água, desabastecida, exatamente. Percebe? Qual é a diferença de despercebido para desapercebido? Uma letra. Então o som delas se parecem. Não tem nenhuma questão de igualdade aqui. Nós chamamos de parônimas. É aquela questão do cavaleiro, cavalheiro. Tipo, arriar e arrear. Arriar e arrear, exatamente. No caso tem que ser muito diferente a diferença. Sim, mas elas não são idênticas. O som delas são parecidos. Arrear é por arreios e arriar é o que, Paloma? Ó. Cair. Não. É também. Pode ser baixado, né? Arreia as calças, né? Arreia. Você já viu esse mesmo já? Arreia o cavalo. Arreia. E isso, qual a diferença então agora? Vai. Arrear o cavalo. É colocar arreios. Arrear. Arrear é tipo tirar roupa. Também. Mas com cavalo não dá certo não, filho. Você fica longe. Gente, faz aí, ó, 9. Deve-se ter discrição na descrição dos fatos. Pode aparecer bonita. Deve-se ter descrição na descrição. Qual é a diferença de descrição para descrição? É uma parônima, né, gente? Então ficamos com qual gabarito? A. Elas não são idênticas. Elas têm a diferença de uma letra para outra. Essa primeira questão, vamos fazer com o tio. Você diz qual das opções preenche corretamente a lacuna. Se 1 ou se 2, tá bom? Vai lá. Aqui se consertam os celulares. 2, que é S de serviço. As proparoxítonas recebem 1. Acento gráfico é com C e não com SS. Acento com SS é do bumbum. Ou banco. A sirene da escola soou. Com 2 Os, né? Suou é transpirar. Suvaqueira. No forró, o cão levou uma facada no bucho. 2, que é estômago de animal. Bucho com X é copa da árvore. Ninguém usa, mas é. Pode colocar copa. Ei, rapaz, apare aqui o bucho da árvore. Aí vai cortar a árvore no meio, né, gente? É bom a gente dizer copa mesmo. Mas bucho com X é a copa. É geral, é padrão. Vivendo e aprendendo, né? O deputado federal foi anulado, né? Caçado com SS. Caçado com cedilha é perseguir. Só falta eu arranjar uma cela para andar no meu cavalo. Cela com C é de cadeia, é compartimento. Gente, mas não é só cadeia não, tá? Cela com C é um lugar pequeno, é um cubículo. É melhor dizer cubículo. Tudo que for pequeno... C de cubículo, tá? É... Pessoal, pelo amor de Cristo. É a 2, tá, gente? Cela do cavalo é com S, perdão. O cheque que você me deu não tem fundos. 2, que é nota promissória. Cheque com X é cheque mate do xadrez.
Pode significar também conquista, eu dei cheque nessa prova, eu consegui. Ou pode ser coloquialismo, que o Volpe registrou, que é sinônimo de excremento, tá? Excremento, bosta. Bosta de quê? Cocô. Cocô. Cheque com X. Por exemplo, vou pagar você com cheque expresso. Aí bota um X. Você já sabe. Tô brincando, mas tá lá com... é que é excremento, tá? Minha avó sempre pede minhas cuecas furadas para costurar, né? Com S. E não cozinhar. Não sei que você esteja com bicheira na pinta ou no chebeiro. É a 2, né? É 2. Aí joga fora, né? É cozinhar. Cozinhar. Não. Depende do sentido. Você tava cozinhando as cuecas, botando no fogo? Matar a bicheira. Costurar. O peão foi contratado pelo fazendeiro. É o quê? 2. Peão. Peão é o brinquedo. A família real emigrou para o Brasil. É 2. Não, é 1. É 1. Emigrar é sair de para. Eles saíram de Portugal e vieram para cá. Eles emigraram. Aqui eles se tornaram imigrantes. Por exemplo, você emigra para os Estados Unidos e lá se torna um imigrante. Emigrar é sair de. Imigrante é quem então é né? É. Emigrante, sair de. Você vai para os Estados Unidos. Então eu digo, Sueli emigrou para os Estados Unidos. Emigrou. E lá se tornou uma imigrante. Não, não. Existe o imigrante. Vou já, viu, filho? Imigrar, mas assim, gente, imigrar é como se você entrasse no mesmo espaço de região, você não saísse. Por exemplo, você está imigrando, saindo entre um mesmo local regional. Você passear pelo mesmo local de região. Agora, se você vai de um lugar que não é próprio para outro, você emigrou. Emigrar é sair de para. Imigração, ok. Agora o verbo imigrar Já é bem restrito para a própria região. É a primeira. A taxa de juros em cima da mercadoria é 2%. 1. Vou assistir à sessão de cinemas. 3. É 3. É a sessão, é reunião. É ajuntamento de pessoas. É 3. Com C é permitir. Não, sessão com cedilha e secção são a mesma coisa. Viu? Secção com C e sessão com cedilha são a mesma coisa. Hã? Pera. M. Sempre depois do almoço, eu gosto de tirar uma cesta. 2. Que é o cochilo. Cesta com C é o compartimento. Cesta com SX é o numeral. É 2. Se você me matar, vai mofar dentro de uma cela de cadeia. 2. A minha irmã não agiu com diz com I. Procure o sabão no departamento. Qual é? 2. A equipe tática considerou a missão? Eu acho que é 2. Cumprida. Eu acho que cabe as duas, na verdade. Cumprida do ato de terminar, de cumprir, e cumprida de extensão. Mas a missão também pode ser cumprida, extensa. Cabe os dois. Mas vamos deixar 2, né? É a mais comum aí. A próxima eu coloco no grupo de vocês o gabarito, que a Véia quer falar. Porque você vai para vestibular. Oi, gente. Essa é a Paloma, ó. Aquele negócio lá, viu, do professor?
E esses dentes, mais original.